Pessoal, o corretor de cor realmente, assim, eu costumo dizer que o corretor, ele está entre o remédio e o veneno, o que vai levar aqui é a dose. Por isso que eu falo, ele é perigoso? Ele é perigoso. Tem que saber usar, tem que ter responsabilidade. Eu vou passar para vocês algumas dicas aqui para poder estar utilizando o corretor com segurança, porque ele realmente ele é um aliado no seu dia a dia. Muita gente tem medo, mas eu vou passar algumas dicas para vocês, para a gente poder, levar essa informação da maneira mais correta possível, para vocês poderem, arrasar no dia a dia do salão. Com corretores de cor ou intensificadores, são a mesma palavra para um único produto, o próprio nome já está dizendo. Se eu quero intensificar uma cor, eu vou usar um intensificador, que é o corretor. E se eu quiser corrigir, também vou utilizar o intensificador ou o corretor. Tá entendendo onde que ele entra? Se eu quero intensificar uma cor, eu uso o intensificador corretor. Se eu quiser corrigir, eu vou usar o corretor intensificador. Tanto um quanto o outro nome, ele é a mesma coisa. Se a minha ideia é intensificar uma cor, eu sempre vou utilizar um corretor que vai ser quase que a mesma cor que está ali. Então, por exemplo, se eu estou utilizando uma 7.1, mas estou vendo que esse 1, que é o azul, tá meio fraquinho, eu quero intensificar. Então vou usar o corretor ponto 1 para poder estar acrescentando na minha fórmula. Assim estou intensificando uma cor que já existe, entenderam? Mas como o vídeo perguntaram muito sobre corrigir, então nós vamos estar entrando mais nesse fundo, tá? Vamos lá, gente. Então se eu quero corrigir essa cor, eu tenho que entender a colorimetria, né? Alguns vídeos eu já coloquei aqui no canal falando sobre como utilizar o verde. Estou sempre falando isso do verde porque ele virou realmente uma coisa muito interessante para as pessoas. Pessoal, temos que entender que toda cor primária é uma cor pura, como foi falado. Então, quando o assunto é utilizar essas cores para colocar no cabelo, temos que ter muito cuidado, porque depois você pode estar chumbando esse cabelo ou até mesmo criando uma cor indesejada. Então, toda vez que você precisar de um vermelho, que é o ponto 6, ou azul, que é o ponto 1, ou amarelo, que é ponto 3, muito cuidado. A proporção que nós vamos utilizar em um cabelo, se a sua ideia for neutralizar, então nós vamos trabalhar da seguinte maneira. Se você está no fundo de clareamento 7, você vai utilizar 1,5 centímetros, ok? Na altura de 8, 1 centímetro. E na altura de 9, meio centímetro, se o seu corretor for o corretor primário. De cores primárias. Lembrando que essa fórmula toda, essa quantidade é equivalente para 60 gramas de uma coloração tonalizante, ok? Então não se esqueça, vai usar menos, então diminui. Não podemos esquecer que sempre será utilizado essas misturas para 60 gramas. Se caso você for utilizar menos de 60 gramas, então você fraciona em cima do que você necessita. É muito interessante você pegar mechinhas de mesh já descoloridas para você poder fazer testes no seu salão, para você poder ganhar confiança, para você poder estar fazendo os seus trabalhos sem se preocupar se o cabelo vai chumbar ou não, porque sim, é uma possibilidade. Porque é muito pigmento, então você pode vir a chumbar esse cabelo, ok? Já as cores secundárias, nós temos um pouquinho mais de liberdade para trabalhar com quantidade com elas. Por quê? Porque elas são misturas das cores primárias. Então, ou seja, se as cores primárias estão misturadas, então eu consigo trabalhar um pouquinho mais porque elas não são cores puras. Lembra que eu falei sobre o perigo das cores primárias, que tem que tomar muito cuidado com ela? Com as cores secundárias também temos que tomar cuidado, afinal de contas o excesso aqui pode levar a um problema. Só que as cores secundárias nos possibilitam a utilizar um pouquinho mais de quantidade, que é o que nós vamos estar falando agora nesse vídeo, então acompanhe. E aqui nós temos as cores secundárias, que são as misturas das cores primárias, ok? Então nós podemos observar que com o azul e com o amarelo nós vamos ter a cor verde, assim como o vermelho com o amarelo vamos ter o laranja, e assim como o azul com o vermelho vamos ter o violeta. Mas quando o assunto é corretor, nós vamos também ter uma regrinha aí para poder estar utilizando isso no cabelo. Então vamos fazer assim, no fundo de clareamento 7 vamos utilizar até 2 centímetros, no fundo de clareamento 8, 1,5 cm e no fundo de clareamento 9, 1 centímetro de corretor, ok? Lembrando que são todas essas misturas para 60 gramas de coloração ou tonalizante. E quando você vai utilizar as secundárias, que é o que eu mais faço, que eu mais uso, é quando eu quero deixar o cabelo mais branquinho, ou se eu quero deixar ele um pouco mais acinzentado, ou se eu quero deixar ele com um efeito mais perolado. Então, por exemplo, quando eu quero mais perolado, eu utilizo o verde. Quando eu quero deixar ele mais branquinho, eu utilizo o violeta.
Então sempre tem que fazer essas misturas em cima de 60 gramas, tá? Então assim, se eu vou usar 60 gramas de um tubo, então eu vou fracionar o que é o equivalente, né, para 60 gramas. Mas é uma dica bem legal, bem interessante, porque a gente consegue fazer realmente cores mais personalizadas em cima desses corretores. Mas como eu sempre digo, cuidado! Então trabalho muito corretor, mas nem sempre, como eu falei pra vocês. A não ser que eu queira fazer uma cor diferente, uma cor que a cliente trouxe, eu tenho que ver que eu tenho que entrar sim com as nuances, né, diferenciado, tem que estar com uma cor ou intensificar, aí sim eu uso. Mas como que você pode fazer aí no seu salão para você poder ter um pouquinho mais de olhar clínico mesmo em cima das cores? Pegue mechinha de mesh, descolore e sai misturando para você poder ver qual que é o seu limite, para você poder perder o medo também, porque trabalhar corretor, gente, é realmente um aliado. Só lembre daquela palavrinha que eu falei, né, daquela frasezinha. A diferença entre o remédio e o veneno é a dose, então cuidado. Ó, não se esqueça de se inscrever no canal, falo isso todos os vídeos, porque a gente observa que tem pessoas que vê o nosso vídeo e não é inscrito, e quando você tá inscrito, isso ajuda muito. Cara, gente, é uma energia muito top quando você se inscreve no canal, que a gente vê que o canal tá crescendo, que as pessoas estão gostando e a gente prepara mais vídeos para vocês, mais material. Então, por favor, vai lá, se inscreva, ative o sininho, dá o seu like. Gente, o like também é importante, viu? Ele é muito importante. Isso faz a gente ver o termômetro de vocês. Se tá gostando, se não tá, então é muito perfeito. E me segue também no meu Instagram, não deixe de me seguir, tá aqui, ó. Anderson Salgado Oficial, @Anderson Salgado Oficial. E ao meu Instagram, me siga lá pra gente poder ter um contato mais próximo, ok? Gente, então um beijão pra todo mundo esse nosso vídeo. Coloque nos comentários, Anderson, eu quero ver informação tal, quero ver vídeo tal, que vai ser bem bacana. Beijão pra todo mundo, até o próximo vídeo!